Senhoras e senhores, começando aqui pela 107.1 Rádio Jornal, mais um programa Vivendo com Propósito. Estamos aqui mais uma vez juntinhos com você. Eu sou o pastor João Nascimento e, lógico, não estou só, estou com meus irmãos aqui, meus amigos, com alegria. E vamos começar mais um. É isso aí? Mais um dia com alegria, né? A gente estamos aqui reunidos com mais essa oportunidade que Deus tem nos dado, né? Pela Rádio Jornal 107.1, é uma porta aberta aqui, né, que Deus nos deu, e é tão bom a gente poder estar falando de um Deus poderoso, né, que hoje nós podemos entrar aí na tua casa, no teu lar, no teu carro, no teu serviço, né, e deixa, a palavra de Deus fala, né, aonde há liberdade, o Espírito Santo de Deus trabalha. Então dê liberdade para que ele possa entrar na tua vida, na tua casa e na tua família. É isso aí, com certeza. Então, irmãos, olha, nós já vamos começar com todo vapor, né? E o tema de hoje, hein, pastor? É um tema que com certeza vai mexer muito com o teu interior aí, porque, olha, não é só nós que temos essa questão aí, né, hoje em dia, né, a questão das redes sociais, enfim, é isso que nós vamos falar, o tema de hoje, né? O pastor João vai explanar um pouquinho, mas eu tenho certeza que você vai aprender um pouquinho e vai parar para meditar sobre isso, né, pastor? É verdade. Quantos de nós, quem de nós, né? Meu Deus. Nunca ficou ali mais de 2, 3 horas nas redes sociais. Com certeza. E é isso que a gente quer trazer para você neste dia, é essa reflexão. Os perigos das redes sociais, o quanto isso é perigoso, o quanto é benéfico, o quanto é maléfico, o quanto isso pode te derrubar ou o quanto isso pode te levantar. E nós vamos trazer essa discussão. Você avalie de alguma forma o quanto isso tem te prejudicado ou não. Às vezes nós falamos, né, que Sim. é prejudicial para muitas pessoas, mas para algumas outras é muito bem, né, visto e tudo Sim. mais. Só que eu acredito muito no excesso. É tudo aquilo que é demais acaba prejudicando, até a água. Né? Eu estava vendo esses dias, a pessoa que bebe de água demais acaba passando mal, é verdade. Então assim, acho que tudo tem uma questão de equilíbrio. E agora eu quero deixar aqui essa pergunta para você que está nos assistindo, ouvindo. O quanto as redes sociais influenciam a tua vida. E elas influenciam para o bem ou para o mal. O quanto influenciável você é diante dessas situações. Agora, entre nós aqui, pastores, quem já não se viu, né, naquele momento do dia onde você tem tantas coisas para fazer e você está lá com esse bendito celular na mão? Já aconteceu com vocês? Com certeza. E o negócio se torna, né, pastor? Esse é o que eu fico mais impressionado em ver. O vício, né? Porque talvez você, como o pastor falou, você tem várias coisas para fazer, né? Atividades ali no meio do trabalho, às vezes, e aí aparece ali uma notificação, né? O Instagram notifica. É isso. E você para aquilo que você está fazendo e não vai fazer aquilo que é o teu dever, né? Você Isso acaba é um problema. protelando, né? Empurrando com a barriga, pastor. E você vê, né? Quantas pessoas perdem o serviço, perde a família, Meu Deus. Perde a comunhão, perde casamento por causa de rede social. E nós estamos falando de um tempo muito, muito presente agora, essa questão das famílias, né? Nossa. De separação, acontecendo separação, por quê? Pelo fato do marido trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, a esposa o dia inteiro no celular, ou vice-versa. Sim. A esposa sair para trabalhar e o esposo ali no celular, no joguinho. E interessante que quando você fala de rede social, você não está somente numa rede específica. A tecnologia em si, num todo, acabou se tornando muito atraente, porque nós não estamos falando de... É a realidade, o homem não se atrai por qualquer coisa. O homem, uma pessoa, ela não se atrai por qualquer coisa feia ou qualquer coisa que não seja... Aquilo que prende a atenção dela é o que vai ali fazer com que ela perca horas do seu dia naquilo. E dentro daquilo que nós podemos ver nas redes sociais hoje, é tudo muito polido, é tudo muito bonito, cores... Não tem nada feio, né, pastor? Você entendeu? É tudo muito chamativo, às vezes ali uma propaganda, aí você olha e fala... E até mesmo a questão da informação.
às vezes, eu não sei se vocês já viram isso, mas eu mesmo, às vezes eu ouço uma notícia, pô, eu vou pesquisar tal coisa. Quando eu me pego, eu já estou pesquisando outra coisa que não tem nada a ver. A questão Perde o foco. Isso por quê? Com certeza. Pelo bombardeio de informações que vão passando ali na timeline, né? Eles vão, vai rolando ali, você vai rolando a tela e quando você vê, você já está ali preso nisso, né, pastor? Pastor, uma coisa que eu tenho percebido muito é a questão da notificação. Sim. Eu até eliminei essa questão das redes sociais notificar, né, o meu celular, mas mesmo assim às vezes vem alguma coisa, né? O interessante que eu vejo é que muitos servos de Deus, né, recebem notificações e avaliam muitas coisas. Sim. Mas e a notificação da palavra? A que vem do céu. A notificação de Deus. A notificação do Espírito Santo. É verdade. Né? Às vezes a pessoa recebe uma notificação do Espírito Santo, faça isso. Mas ela recebe uma outra do Instagram e ela prefere o Instagram. Às vezes ela já até silenciou a notificação dos céus. Sim. A pessoa deixou de buscar, porque nós sabemos, né? A gente tem esse costume, essa prática do jejum, da oração, da consagração, devido ao nosso dia a dia, aquilo que nós temos que enfrentar. E eu acredito que estes sejam caminhos para manter o nosso vínculo com o Senhor cada vez mais próximo, né? Essa via aberta. É verdade. Agora, quando não existe isso, como que fica? Nosso foco, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque depois que existiu o celular, vamos analisar, né? O celular tirou a televisão. Não tem mais jogo, pastor? O jogo. Tirou tudo. Verdade. Né? A gente vê, assim, algo assim surpreendente, porque coisas que nós fazíamos ali, um passatempo, um futebol, algo... A conversa, pastor. Conversa. A interação. Sim. A conversa. Nossa. Hoje você está, às vezes, até mesmo num restaurante, por exemplo. Sim. Vamos lá, você vê, você observa. A família está na mesa, o pai no celular, a mãe no celular, Sim. os filhos no celular, o prato chega, esfria na mesa. E porque está todo mundo ali envolvido. Então acho que é um caminho de excesso que tem roubado a vida de muitas pessoas. E sem falar que se tornou válvula de escape para muitos, né? É verdade. Porque a pessoa ela vive num mundo de comparação. Às vezes a pessoa ela olha para a vida dela e ela só consegue enxergar dor, só consegue enxergar dificuldade. Poxa, que porcaria de vida que eu levo. Olha, aí o escape dela é o que é? Olhar a vida dos outros pelo Instagram. Ela começa a criar um mundo que não existe. E ela vive dentro dessa ilusão. E eu tô falando de Instagram porque é uma rede social muito usada e muito tudo mais. Forte, mas tem muitas outras redes sociais que estão assim, algumas que eu nem conheço. Mas isso tem se tornado uma doença silenciosa, que tem destruído muitas famílias e vidas. Você vê jovens aí que ficam dentro dos quartos, não saem de forma alguma. Isolamento. É verdade. Isolamento. Porque você vê que é uma coisa chamando a outra. Sim. Né? Você começa ali, você é atraído pelo design viciante, aquela coisa bonita. Poxa, que legal. Eu quero fazer igual, né, pastor? Isso. Aí começa a comparação, se torna uma válvula de escape. Tanto que a pessoa ela pega e fala, poxa, não, eu vou dar uma relaxada. Só que o relaxada dela, olha isso, 3 horas e vai embora. É verdade. Eu estava lendo aqui uma média a média que o brasileiro fica na rede social 3 horas por dia. Imagina. O que você faz em 3 horas, pastor? Meu Deus. Viu? O que nós podemos fazer em 3 horas, pastor? É mais que um jogo de futebol. Viu? Isso daí ainda, 3 horas é... Isso, eu tô falando uma média. É uma média, né? Mas é muito mais. Muito mais. Porque quando a pessoa ela vai ali, você vê as pessoas no serviço mesmo, aqueles que usam o telefone para trabalhar, não tá trabalhando não. É verdade. Tá olhando, assim, coisas que não tem nada a ver. Então a gente vê, assim, crianças hoje... 2, 3 anos de idade. Vamos dar o celular que vamos aquietar ela. É verdade. Então nós mesmos somos o quê? Sim. O culpado de tudo isso, é verdade. né? A gente vai
colocando essa rede social nas crianças, né? É verdade. E daqui a pouco, a hora que você vê, não tem mais controle, né? Até dentro da nossa casa. Estamos falando de nós mesmos, não estamos, né? Então é algo assim sobrenatural. E o comportamento da criança começa a se tornar muito agressivo. Sim. Eu vi isso pela minha casa mesmo. Eu tenho 2 meninas, uma menina de 3 anos, e uma de 4 anos e uma de 9 anos. E a mais nova era muito enérgica e tudo mais, e sempre foi um escape. Olha, não, tá bom, olha o tablet, isso. E quando nós começamos a tirar, ela ficava totalmente nervosa. Agitada. Não, eu quero. Então nós percebemos, nós falamos, opa, tá excedendo, tá a mais. Eu não vejo problema em deixar ver ali um momento. Agora o problema está no excesso. Sim. E no vício. Esse excesso. A necessidade daquilo. Este excesso vira um vício. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a palavra nos ensina isso. Sim, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas é maléfico. Isso nos traz algo muito ruim. Isso nos destrói. Então nós temos que ter este equilíbrio, que é o quê? É um dos frutos do Espírito. O domínio próprio. Só que nós estamos falando de algo que já tomou o mundo. É verdade. Né? Nós não estamos falando somente do Brasil. Dentro de outras pesquisas aí, países que mais acessam a internet. Nós temos aí países que são 1 bilhão e mais de 1 bilhão de pessoas acessando todos os dias e assim de forma desenfreada. Então é muita coisa, e hoje o Brasil está em 4º lugar dos países que mais acessam a internet. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso tem tomado o nosso dia a dia. É verdade. Pastor, e os problemas? Sim. Eu até notei algumas coisas aqui. A questão de ansiedade. Sim. Né? O distúrbio do sono. A pessoa ela normalmente olha ali no Instagram, olha nas redes sociais e depois não tem o sono, não vem o sono. Não sei se aconteceu isso com vocês algumas vezes, mas então assim, a ansiedade, a depressão, o distúrbio do sono, o isolamento social, a perda de foco, né? São os problemas que mais têm crescido nos nossos dias aí, né? Nós não podemos ser hipócritas, vamos falar a verdade. A tecnologia, as redes sociais, elas nos traz coisas boas? Traz. Sim, com Poxa, certeza. é muito bom. Mas vamos falar a verdade, dentro disso que você trouxe, pastor, essa questão da ansiedade. Antes do WhatsApp, antes dessas coisas, como que nós vivíamos? Muito mais tranquilo. Você queria falar com alguém, como que você falava? Você ligava, tinha que ligar para a pessoa, falar com ela, conversar. Não existe mais isso. Existe lá uma mensagem e às vezes a mensagem fica 1 semana sem status e essa ansiedade de você ser acessado a qualquer momento, em qualquer lugar, rápido. A velocidade das coisas. Isso. Antes, o que tinha na tua cabeça? Poxa, eu tenho um compromisso. Nós, como homens limitados, nós nos colocávamos dentro de um limite de atender um compromisso por dia. Ok. Hoje, com a tecnologia e o avanço, nós atendemos 3, 4 ao mesmo tempo. Reunião. Meu Deus, que loucura. Não é, pastor? Meu Deus. Às vezes a gente está numa reunião aqui respondendo outra. A cabeça em outro lugar. Você está numa reunião presencial, mas online está na outra, e você fica nessa loucura. Óbvio que isso vai de cada pessoa, mas eu vejo que a porta é uma porta de entrada para doenças terríveis, como a depressão, né, ansiedade, problemas mentais, doença mental. E nós estamos vivendo num século onde as pessoas estão cada vez mais imediatistas e cada vez mais doentes na mente. Verdade. Por quê? A pessoa ela não desliga, ela não consegue se desligar. E quando já aconteceu, eu vi relatos de pessoas que ficaram surtadas por terem esquecido o celular. Eu esqueci o meu celular. Surtou, porque ela precisa. Porque, de fato, hoje, grande maioria das pessoas, falo por mim, grande parte das informações que eu carrego é banco, as coisas, tá tudo no celular. E quando você perde, quando você está sem o acesso, qual é o primeiro sentimento que vem? Poxa, estou nu.
Né? Esses dias, a gente conversando, o pastor estava sem o relógio. Sem o relógio. Aí o pastor falou, poxa, eu estou me sentindo nu, eu estou sem meu relógio. E tem pessoas que vão a esse extremo de olhar para a rede social e falar, poxa, eu não estou sem acesso, e agora como é que vai ser? Perdi o meu acesso. Vai muito para um campo, porque a rede social é um campo de juízes, vamos dizer. É uma terra sem lei. Sim. E todo mundo julga todo mundo. Você colocou lá uma azeitona, pode colocar lá a foto de uma azeitona e falar, isso aqui é um coco. Pronto, aí começou a... Não, isso aí não é um coco, isso aí é uma azeitona, porque você é louco. E começa uma confusão, e as pessoas têm se aproveitado do caos. É verdade. Essa é a verdade. A palavra nos ensina o quê? Que a paz que excede todo entendimento, ela vem de Deus. Onde não há paz, há o quê? Caos. E tem pessoas que preferem viver em meio ao caos. Então, este tema hoje é para que você possa refletir, para que você possa avaliar o quanto isso tem sido benéfico e o quanto isso tem te prejudicado. E nós não estamos nos colocando aqui num pedestal, falando que nós não usamos. Não usamos. Hoje mesmo nós já usamos várias vezes. Agora cabe a mim e a você determinar o quanto isso tem sido, de que forma isso tem sido usado, de que maneira a rede social tem influenciado na minha vida. Porque tem pessoas que estão deixando de ver a vida real. Porque existe uma vida real, né, pastor? Com certeza. Uma vida real de boletos, uma vida real de compromissos com a tua própria família, com você mesmo. Porque, para e pensa, uma pessoa que deixa de fazer aquilo que tem que ser feito para ficar 3 horas, 4, até mesmo mais horas nas redes sociais, aí ela reclama, poxa, eu não tenho tempo para fazer um exercício físico. Ô pastor, eu estava pensando numa coisa aqui. No meu caso, eu trabalho um período fora de casa, né? Sim. E eu chego em casa aproximadamente umas 7 horas da noite. Se eu ficar 3 horas, o Davi, meu filho, a minha esposa, eles já estarão dormindo, porque eles dormem 10 horas. Sim. Se eu fizer isso, eu não vou ter um tempo com eles. E isso deles, né? Imagina a bola de neve que isso vai acontecer dentro da minha casa. Sim. E isso tem acontecido em muitas famílias, né? Então nós sabemos que as redes sociais, ela bem aplicada, é bênção. Meu Deus. Ela gera também a propagação da palavra de Deus. Com certeza. Ela tem a expansão de muitas coisas que nós precisamos hoje. Sim. Porém, ela mal utilizada, ela traz consequências seríssimas. Exatamente. E o inimigo tem aproveitado disso, né? Exatamente. Nós sabemos que é um grande problema na sociedade. Nós temos que ter essa atenção. É um ponto de reflexão onde eu e você, nós não podemos deixar de trazer para a verdade. Não adianta. O pior erro e a pior mentira que existe é aquela que você conta para você mesmo. Quando a pessoa ela pega e fala, não, eu estou sob controle, eu consigo. Não, tá tudo certo. Não tá. Não está. Então, eu tenho isso muito como um termômetro, né? Quando a minha esposa já chega e fala, viu? Mas de novo aí no celular, falou, opa! Ou as minhas filhas falam, ô papai, vamos brincar, larga esse celular, opa! Então é sinal de que já está extrapolando, né? Porque por mais que seja na melhor das intenções, porque de fato todos nós temos funções, todos nós temos coisas para ser realizadas no nosso dia a dia, só que nós temos que aprender aqui tem tempo para todas as coisas. Verdade. Sim. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia já fala, o Senhor né? já Há nos um fala. tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Que você possa entender que este tema não é para falar, nossa, mas eles estão falando. Não, é para colocar. Isso é para nós mesmos. Isso traz uma reflexão para que nós venhamos olhar para nós e ver o quão isso tem sido verdade nas nossas vidas, o quanto isso tem nos influenciado, e que você possa abrir os teus olhos e ver aquilo que Deus tem para você. Deus tem um caminho para a tua vida, Deus tem um caminho para a tua casa, e as redes sociais não podem impedir que os planos de Deus venham nos atrapalhar, né, meus irmãos? Com certeza. Tem que ser bênção nas nossas vidas. Tem que ser muito bênção, né? E hoje a gente vê até restaurante fazendo aquelas promoção, tipo assim, 10%, 15%, só que
não pode levar o celular na mesa. Olha aí. É verdade. É muito bacana, verdade. né? Então, é um tema, assim, muito importante, porque hoje a sociedade estão vendo que até no restaurante, enquanto não vem a comida, um não conversa com o outro. É verdade. Tá ali, ó. Ô, pastor, eu tenho um comentário sobre isso, viu? Meu Deus. Lá no trabalho, quando a gente chega para tomar café, a rapaziada chega lá e tem uns 10 na mesa. Eita. Chega lá, todo mundo no celular. Daí eu faço o seguinte, e o pessoal já sabe agora. Olha, todo mundo que chegar põe o celular aqui, é igual na festa do Neymar, ninguém entra com o celular. Pronto, aí, ó. O pessoal começa a ficar ansioso para pegar o celular ali. É verdade. É um teste muito difícil. E me trouxe à memória aquela viagem que fizemos lá pra Ubatã, que não pegava de jeito nenhum a internet. E, cara, que dias maravilhosos. Meu Deus. São os melhores dias. O pastor nunca conversou tanto na vida. A gente olha aí, vamos colocar aí anos 80, 90, né? Que não tinha nada disso. E você vê as crianças daquela época e hoje a criança de hoje em dia, aqui ó, perda de foco. Não tem foco nenhum. Exatamente. Não sabe o que quer. Começa um estudo, já quer parar no meio do caminho, não sabe assim a direção que quer. Por isso que na palavra de Deus, Jesus ele já fala, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se verdadeiramente nós entrarmos na palavra de Deus, nós vamos ver nós e nossa casa servindo a Deus assim com dignidade, né? E perder todo esse foco aí, esse tempo que a gente tem. Imagina esse tempinho aí que a gente tem aí para ver o celular, o que nós podemos fazer por conquistar vidas, conquistar família, ajudar o próximo. Meu Deus, o tempo é o bem mais precioso hoje, né? Se a gente for falar disso aí agora, vamos ficar... E não volta atrás, Sim. Então fica este ponto de reflexão para você. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, avalie o quanto as redes sociais, o quanto o celular, enfim, isso tem influenciado na tua vida de forma positiva ou negativa. Não é isso que nós estamos fazendo não é uma crítica, mas é um ponto para refletir mesmo. Às vezes nós precisamos parar, olhar e falar aquilo que tem que ser dito. O óbvio precisa ser dito. E às vezes você está perdendo o melhor tempo da tua vida, porque você está enfurnado, enfiado com a cara no celular. Então sai daí e vai conversar com a tua esposa, com a família, com os teus filhos. Vai fazer uma corridinha, vai jogar uma bola, né, pastor? Vai jogar bolinha de gude, pastor. Um piano. O molecada não sabe o que é isso aí hoje. Meu, empinar um pipa, Empinar um pipa, não sabe. Isso aí não sabe. Não sabe o que é bom, né? Não sabe. Mas é assim mesmo. É com essa alegria, com esse momento descontraído que a gente quer ir para um ponto de maior alegria ainda, que é ouvir aquilo que Deus tem feito no nosso meio, que é o ponto do testemunho. E a gente tem um especialista em testemunhos aqui na mesa, né, pastor Ricardo? Amém. Isso daí é maravilhoso, a gente poder testemunhar aquilo que Deus tem feito, né? E outra, a gente poder levar uma palavra para aqueles que não conhecem ainda a palavra, né? E a gente ter essa oportunidade de estar falando que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, né? Porque hoje em dia, né, assim, não estamos falando de igreja, mas hoje em dia muitas vezes você nem ouve, né, falar de um Deus poderoso, um Deus que cura, né? Então nós temos servido um Deus poderoso mesmo, né? E nós temos fazendo bastante visitas, né? Nas casas, nos hospitais. Então esses dias mesmo, né? No dia do podcast aqui, do dia das crianças, do dia feliz, né? E a gente conversando aqui com o Betinho, né? E o Betinho comentou de um amigo dele que estava numa situação, né? Então olha só que interessante. Ele comentou que um amigo dele estava nessa situação que infelizmente ele ia ter que amputar a perna. Eu falei, opa, peraí. Esse menino é novo, né, pastor? Novo, 23 anos, né? Você já estava sentenciado. Já estava sentenciado. O médico já tinha falado, ó, infelizmente é um câncer maligno, né? Meu Deus. Aí você pensa, um rapaz de 23 anos, uma vida inteira pela frente. Começando meu agora, Deus. Ser pastor. sentenciado, ó, vai amputar, meu Deus do céu. Imagina, uma palavra, assim, se fosse uma palavra nossa, né, pastor? Não, o médico falou, então, né? o médico já tinha determinado, né? Então, a hora que ele falou aquilo, então mexeu muito
com nós aqui, né? Aí falou, não, nós vamos fazer uma visita para ele lá sim, né? E foi numa sexta, na segunda-feira, já fomos fazer a visita para ele, né? Na casa dele, né? Que ele estava ali num sofá, não conseguia andar, não conseguia pisar. E ali a gente determinou, a gente orou por ele, né? Determinou a cura, né? O poder de Deus, falamos do poder de Deus. Ele falou assim, eu creio, e foi algo sobrenatural, né? Porque a palavra que foi lançada, a palavra de Deus fala, ela vai e não volta vazia, né? Então fez um efeito tremendo na vida dele, porque cada dia que passava, ele me ligava e falou, pastor, quando que o senhor vai vir na minha casa? Falou, tô indo aí, semana que vem, né? Então, e ali a gente foi fazendo o trabalho e tal, e ele falou assim, não, eu vou pedir outros exames, né? E foi numa quinta-feira, ele me ligou e falou, pastor, eu tô indo lá fazer os exames. Eu fui na quarta visitar ele, ele falou, amanhã eu tô indo fazer os exames e vai sair na semana que vem. Eu falei, amém, vamos estar orando, colocamos, né, o povo da igreja, o povo orando, né, e o povo intercedendo pela vida dele, e na outra quinta-feira veio o resultado, para honra e glória de Deus, ele já não tinha mais nada. O mesmo médico, então, isso daí que é interessante, ele comentou comigo hoje, né, o mesmo médico que tinha, assim, dado a sentença que ele tinha que amputar, falou, não, você está curado, você não tem mais nada. Meu Deus né? do céu, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Jesus, né? é bom demais. Então né? isso daí é assim, é o que nos alegra, né? E outra, quando nós escutamos alguma pessoa vindo falar de algum problema, meu Deus, né? A gente olha assim, a gente fala assim, meu, é comigo, né? E eu não posso. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, né? Então isso que nós podemos levar a essas vidas, né? Poder levar a falar que nós temos um Deus que ele tem cuidado. A palavra de Deus fala que Deus, ele cuida daqueles que são seus. Então não passa nada desapercebido diante dos olhos de Deus, né? Amém. Então Deus, ele é maravilhoso, né? Então Deus é tremendo, né? E é ele que faz, irmão. E o bacana é isso aí, né? Que nós somos o quê? Instrumento diante da mão dele. Porque nós não podemos fazer nada. O querer é nosso, né, Sim. pastor? Mas o realizar... é ele que faz, né? Então a gente não... a gente olha assim, cada situação que a gente vai fazer oração, fala, Senhor, eu vim fazer aquilo que o Senhor determinou. Mas eu não posso fazer, eu não tenho o poder de cura. Mas o Senhor tem, nós cremos, né? E quando a pessoa também crê, a obra já tá feita, né? E isso é para deixar o teu coração quentinho, isso é para deixar o teu coração assim, meu Deus, é possível. Porque quantas pessoas que talvez estejam ouvindo agora esse podcast, estejam assistindo, não estejam passando por uma situação semelhante. Talvez você tenha sido diagnosticado com uma enfermidade que não tem cura, talvez você já tenha sido diagnosticado com algo que vai acontecer, e nós, mediante a este testemunho, queremos dizer que existe a palavra do homem, existe, mas a última palavra na vida daquele que crê é a de Deus. E quando essa palavra sai da boca dele, ela sai para transformar histórias, ela sai para curar, ela sai para levantar, ela sai para avivar. E que você possa receber essa palavra, que possa aquecer o teu coração. Sim. Em nome de Jesus, aqueça o teu coração, porque da mesma forma que aconteceu na vida desse rapaz, pode acontecer na tua vida, pode acontecer na tua casa, pode acontecer, né, pastor? Sim. Porque a gente crê num Deus que não faz acepção de pessoas. Meu Deus. Nós cremos num Deus que faz milagres na vida daquele que crê. E nós estamos aqui nessa tarde, neste dia, para contestar que existe um Deus fiel. Tremendo, né? E antes de eu dar o testemunho dele aqui, eu liguei para ele, né? Eu falei, ô Carlos Eduardo, eu vou dar o teu testemunho lá na rádio, né? Falar das maravilhas de Deus. Ele falou, sim, pastor, hoje você vai dar o testemunho. Mas ele falou, eu quero estar aí ao vivo para mim testemunhar que grandes coisas Deus fez na minha vida. Ele mesmo, ele quer vir aqui falar, eu vou lá contar o que aconteceu. Mostrar o seu testemunho. Então isso daí é maravilhoso, né? Então nós
cremos verdadeiramente que ainda nós servimos um Deus poderoso, né? Um Deus que continua, né, continua realizando os milagres, curando, né? Então nós temos que crer, meu irmão. Quando nós escutarmos qualquer notícia que venha de um vizinho, que venha de um parente, que venha de uma pessoa, até do inimigo, você vai falar assim: eu não posso, mas eu tenho um Deus que pode. Olha aí. Então é tremendo, Aleluia. né? É isso aí. Que e essa palavra, ela nos aquece. Mas de onde ela vem, sempre tem mais. Andar com Deus é isso, né? Você saber que é uma fonte inesgotável de palavra, de caminhos, de verdade. E nós vamos agora para o momento da palavra do dia. E eu quero que você abra o teu coração. Nós vamos, em nome de Jesus, ouvir essa palavra. Amém, pastor? Amém. Vamos lá. Eu queria falar com vocês hoje sobre Marcos 16, lá no versículo 15, onde Jesus ele dá uma ordem aos discípulos. E eu creio muito que essa ordem também é para nós nesse dia. A Bíblia fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que Jesus estava falando lá, irmãos? Jesus estava direcionando o povo. Jesus estava direcionando os discípulos, homens que conheciam ele, homens que tinham visto milagres, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Jesus não precisava falar porque eles já sabiam como fazer. Mas Jesus, ele dá naquele momento um envio para aqueles homens. O que eu digo para vocês nos dias de hoje e que tem faltado muito é a questão do envio. Jesus, ele já te enviou. Jesus, ele já nos enviou. Sim. E nós precisamos cumprir aquilo que é o ID do Senhor, aquilo que é cumprir o plano dele aqui na terra. O problema é que às vezes nós sabemos do plano, nós recebemos o envio, sabemos o que fazer, só que não fazemos. Sabemos que nós precisamos ir além, mas nós não vamos. E eu quero aqui, né, que o pastor Ricardo conte um pouquinho para nós, né, em link com essa palavra, aquilo que foi o ID do pastor Ricardo lá na África, né, pastor? Meu Deus, amém. Meu Deus, isso foi tremendo. Esse é o verdadeiro ID. Foi fazer férias lá, foi tirar férias da África, pastor? Nem ver animais, nem bicho. Foi ver os animais, fazer um safari na África. Sim, a maioria, né? Todo mundo fala: nossa, você foi lá fazer um... Não, nós fomos fazer o ID e pregar o evangelho. Aleluia, né? aleluia. E a palavra de Deus fala: todos aqueles que crê foram batizados será salvo. E se nós cremos ainda, milagres maiores que Jesus fez, através do poder de Deus, nós vamos fazer também, nós vamos realizar, né? Amém. Então esse ID que Jesus, né, pediu para que a gente possa, assim, nos dispor aí a esse ID, né? E foi maravilhoso. Fiquei 15 dias lá, meu Deus, foi um tempo sobrenatural, algo tremendo que aconteceu, ver vidas, crianças, né? Assim, aquela alegria. Irmão, é só quem vai... povo rico, isso. pastor. Meu, o povo que, assim, é aquele tal negócio, né? Vende o almoço para comprar a janta. E olha lá ainda, né? Se eles tiverem uma refeição por dia, eles têm que glorificar a Deus, né? Porque geralmente nenhuma refeição é meia refeição que eles fazem por dia. Então eles procuram o quê? Se alimentar 2, 3 horas da tarde para poder passar o dia inteiro ali somente com aquela refeição, né? Então a gente viu ali aquele povo, né? E Deus nos deu a oportunidade de conhecer aquele povo. E eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que aonde que nós pisarmos, aonde que nós tocarmos, o lugar vai ser abençoado. Amém. Então ali naquele lugar nós profetizamos, nós oramos e cremos que aquele lugar ali jamais vai ser o mesmo, né? Amém. Porque a graça, a bondade de Deus chegou naquele lugar, né? Então nós temos que fazer esse ID que o pastor Fernando acabou de ministrar, né? Nós temos que ir e mostrar que verdadeiramente Deus, ele tem cuidado. Deus, ele tem mostrado que ele que cuida, né? E ainda que eles não tenham o alimento ali do dia a dia,
mas eles são um povo que são voltados muito assim a Deus. Agradecer a Deus pelo aquele pouco que eles têm. Vocês vê a felicidade, o mover de Deus ali sobre aquela nação. É fora da curva. É surreal. E é importante frisar aqui, pastor, que a vulnerabilidade não impede que eles se aproximem cada vez mais de Deus, né? Não. Porque nós estamos acostumados a trabalhar com pessoas com vulnerabilidade, é a nossa realidade, é o nosso dia a dia. Sim. E quando você fala da vulnerabilidade local aqui no nosso país, aquilo que nós... nem se compara àquilo que eles de fato, a vulnerabilidade que esse povo vive lá, né, pastor? Sim, incomparável, né? Então a gente olha ali, eles literalmente, eles buscando o pão nosso de cada dia. Sim. Pastor, assim, e com alegria. E com alegria. É uma alegria assim que contagia. Sim. E outra, a presença de Deus sobre aquela nação é muito tremendo. É muito tremendo, porque o que levaria uma pessoa que passa fome, que passa sede, que vê os filhos passando fome, passando sede, o que levaria eles ir na igreja com aquela alegria? Acho que uma palavra que resume tudo isso que o senhor está nos falando é gratidão, né? Gratidão no coração desse povo. Eu acho que algo que a gente já conversou nos bastidores, a gente estava falando sobre essa questão do ter a certeza de que o amanhã está nas mãos de Deus. Né? Sim. Eu vou viver o hoje, eu vou ver o meu presente, o meu futuro está nas mãos de Deus, o meu passado já não importa mais. Então o pastor trouxe essa lição para nós. E a gente vê muito isso, né, pastores? Eu acho que, ainda mais no nosso meio hoje, as pessoas têm se perdido muito nisso. Ou a pessoa está muito lá no futuro, que ela não tem controle, ou ela vive muito no passado, onde já não tem controle também porque passou. E o que resta? O presente, só que ela está tão preocupada ou no futuro ou no passado, que o presente que era para ela estar trabalhando, ela não faz nada. E aí dia após dia vai passando e ela vai se vendo nessa condição de miséria, de vergonha, de destruição, e ela não se aproxima de Deus. E quando eu digo aqui miséria, eu não estou nem falando da vulnerabilidade, eu estou falando da miséria espiritual. Porque existe como você está numa vulnerabilidade social, mas está rico no espírito, que é o que a gente vê lá na África pelos relatos. Depois eu vou vai compartilhar os vídeos, você vai ver aqui os vídeos, a alegria deste povo servindo a Deus. Alegria, meu Deus. Meu pai. Pastor, eu fiquei assim, eu andei olhando alguns vídeos quando o pastor estava lá, né? A questão das crianças. Sim. Às vezes eu olho para as nossas crianças, tem tudo. Meu Deus. Tem tudo. E a criança lá arrastando um carrinho que foi feito de caixa de leite. Levou um brinquedinho lá de estilingue. Meu Deus, assim. E como pode? Eu fico olhando. Eles tinham todos os motivos para ser as pessoas mais tristes do mundo. Sim. Revoltadas, ir para a guerra, julgar, Sim. enfim, fazer muitas coisas. Só que é o oposto. Eles acreditam no quê? Né? Eu fico pensando, né, pastor? Agora vocês vejam como o ID, ele mais serve para nos ensinar do que nós levarmos algo. A gente mais recebe quando a gente vai do que quando alguém traz algo para nós. Porque quando você chega numa situação como essa, você olha e fala, eu não tenho problema. A pessoa reclama do carro, às vezes levanta, poxa, esse trabalho, essa comida tá assim. Cara, você tem. E tem pessoas que não família, têm. Você entende? Essa família, essa casa velha. Cara, você tem. O pastor Ricardo estava comentando, loucura. Pastor, que isso aí, assim, sinceramente, pastor, marcou muito a minha vida. Sim. Eles não têm água. Difícil. Eles não têm água em casa. Esses dias acabou a energia lá em casa. E a gente fica como? O Davi me falou, papai, e agora como vai ser? Não tem internet, né? Eu falei, meu Deus, na hora eu lembrei disso. Eu falei, Senhor, será que na África o pessoal está preocupado porque vai acabar a energia e não tem internet? É isso. Meu Deus, que mundo nós vivemos, né? O que me mais marcou nessa viagem, dessa última viagem que eu fiz agora, é uma criança de 9 anos. Um Mauro. Menininho que chama Mauro. Eu estava ali no palco da marcha, orando, né? E eu vi esse menininho,
E no meio daquela multidão, eu escutei a oração daquele menino. Meu Deus. Ele falou assim, meu Deus, porque eu tenho 9 anos, olha só. Meu Deus. Eu tenho 9 anos, eu tenho que trabalhar. Meu pai está doente, meu pai está morrendo na minha casa. E o que eu vou fazer, meu Deus? E ele estava com uma caixinha de engraxate. Né? Sabe aquelas caixinhas pequenininhas? E ele começou a chorar muito. Eu vi aquela criança, eu peguei e desci ali, no meio do povo ali, desci e comecei a orar pelaquela criança. Abracei aquela criança, comecei a orar assim, chorando muito, né? Então aquilo me marcou muito. E daqui a pouco, Deus tomou aquela criança. Ele não conhecia quem que era Jesus. Ele tinha ido a primeira vez ali, né? E Deus tomou aquela criança, que Deus ele batizou aquela criança ali naquele momento. E aquilo ali foi algo sobrenatural, porque daqui a pouco ele estava com aquela alegria. A fisionomia mudou. Mudou totalmente, ele estava com uma alegria. Aí nós fomos fazer o batismo. Olha só que loucura, né? E o batismo que nós fomos fazer era do outro lado da ilha. Ficava 3, 4 quilômetros, né? E a gente falou, acabou ali a marcha e tal, falou, ó, nós vamos fazer o batismo ali e tal. E ali a gente pegou, tava muito quente, pegamos, entramos no carro e fomos do outro lado da ilha, né, fazer o batismo. Daqui a pouquinho, quem que chega lá? Ele. Com toda alegria assim e tal, e contando que estava muito alegre, e ele falando que ele ia chegar na casa dele, o pai dele ia estar diferente. Amém. Eu falei, aquilo ali, a minha viagem pagou, assim, valeu a pena. Esse momento, ali valeu a pena de tudo que eu fiz ali assim, naquele continente africano, em todas as missões que eu fui. Nada foi comparável com aquele momento. Então, assim, para mim foi algo que me marcou, assim, que foi assim tremendo. E eu creio, o que Deus fez na vida daquele rapaz ali, eu creio que daqui 10 anos, 15 anos, quando eu voltar, ficou marcado. Ele vai ser um homem de sucesso, um homem abençoado, um grande pregador da palavra, transformado. Eu falei assim, ele vai fazer a diferença lá naquele país. Meu Deus. E ele vai falar assim, ó, eu tive aqui na marcha aqui e aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua. Deus mudou minha vida aquele dia. Eu creio nisso. E eu creio que a hora que ele chegou na casa dele, o pai dele estava curado. O sobrenatural já havia acontecido. Meu Deus. Isso é maravilhoso. E essa é uma das experiências dentre tantas. Nossa, pastor. Nossa, são várias. Mas nós vamos mostrar o vídeo aí. Isso, né? a gente vai compartilhar com vocês aí um pouquinho daquilo que foi a viagem do pastor Ricardo. Mas a gente de forma alguma quer que você pense, mas isso é lá e aqui. Não, a gente só quer que você olhe e agradeça a Deus. Seja grato, seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Mas eu não tenho condições. Poxa, você pode abençoar a tua própria casa, tua própria família. Como? Deixando de ser ranzinza. É verdade. Deixando de ser chato. Sim. Porque tem um povo que é chato por qualquer coisa, não é? Muda a fisionomia aí. Uma cara de maracujá de gaveta, pelo amor de Deus. Coloca um sorriso nesse rosto. Você tem muito mais motivos para rir e se alegrar do que para reclamar e chorar. Graças a Deus estamos de pé. Eu tenho certeza, você não está ouvindo e assistindo este podcast de qualquer lugar. Não, você está no mínimo aí no smartphone, ou você está numa TV, ou na frente de um computador. É verdade, ou não é? Com certeza. Então agradeça a Deus, meu irmão, e fala obrigado. Eu tenho algo aqui na minha vida que muitas pessoas não têm. Então, seja grato, porque Deus tem muito mais para a tua vida em nome de Jesus. E vai aparecer aí, você vai acompanhar as imagens, você vai acompanhar os vídeos e vai se alegrar conosco com tudo aquilo que aconteceu lá na África. Bora para nossa agenda, então? Bora lá. Momento da nossa agenda. Vamos para cima, meus irmãos. É isso aí. Agenda Atos 4. Então nós temos lá os nossos cultos, né? Todas as quartas-feiras, né? Você que deseja participar, que quer buscar algo a mais de Deus, todas as quartas-feiras às 19h30, né? Na rua Eurico Primo Venturini, número 60, lá no Jardim Pedroso.
e de domingo, né, às 8 horas da manhã. Então, escolha um horário aí, escolha um dia, esteja lá conosco, vai ser uma grande, grande bênção. E é isso aí. E agora? O estudo bíblico, né? Tem estudo verdade, bíblico. Meu Deus. E esse mês aqui nós temos o quê? O batismo. Meu Deus, irmãos, eu esqueci. Esquecer. Olha aí, temos o batismo, né? Vai ser o primeiro batismo da Atos 4, uma grande bênção. E também todas as quintas-feiras nós temos o estudo bíblico lá com o pastor Cris e tem sido uma grande, grande bênção. É isso aí. E aí, tem parabéns esse mês? Esse mês... Tá? Eu tenho 2 aqui. Verdade. Então pode... Deixou na manga, então? Eu tenho muito especial, meu Deus. Ô, pastor. Eu tenho sim, muito especial. Pode começa aí, pastor. Quero começar. Ela não está aqui conosco, mas está lá em Portugal, minha mãezinha. Faz aniversário esse mês. Eu quero mandar um beijo, um abraço. Ela vai assistir esse podcast que ela já falou que assiste. Que então, benção. lá de Portugal, hein? A gente tá enjoado. Tá o povo da Europa nos assistindo, que é isso. Então, um beijo pra você, mãe. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você possa viver todos os sonhos do Senhor. Que Deus, Ele te dê grandeza, que você possa ver os sonhos que Ele tem pra você nessa terra. Você é maravilhosa, uma mãe maravilhosa, e que nada nunca venha faltar. Eu sou muito feliz e sou privilegiado de poder falar que sou teu filho e desejo aí um feliz aniversário, um abraço muito apertado, mesmo estando longe, estamos perto do Espírito. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Meus parabéns. Olha aí, já soltou. Deus. Aí, ó. Olha aí, eu tenho 2 pessoas, né? O primeiro é meu cunhado, Juarez, né? Amo muito, sempre me ajuda, sempre está conosco lá. Então, parabéns, Ju, que Deus te abençoe e que Deus cumpra o plano dele na tua vida. E o segundo é o Carlão, né? Recém-chegado aí na nossa família, né? Casou aí com a minha sobrinha e também, né, tem sido uma grande bênção aí para nossa casa. Deus abençoe vocês, amamos muito, viu? Tem mais um. A minha cunhada Sara. Olha aí. Ê, Sarinha, que Deus te abençoe também. Vai fazer 19 anos. 19 anos. Pastor, não fala a idade que eu conhecia ela bebê. Bebezinha, né? Olha. Deus abençoe, Sarinha. Um beijo, nós te amamos muito. Que você cresça, se desenvolva e viva os sonhos de Deus na tua vida e também em nome de Jesus. Amém, né? Que Deus possa realizar sonhos e desejos do coração, né? É isso. Que mais um ano de vida na presença de Deus, no amor de Deus, né? E isso. Dia 25 de dezembro nós temos... Natal. É o maior aniversário que nós podemos comemorar, né? Com certeza. Né? Então é maravilhoso a gente poder estar nesse mês de Natal, né? A gente olha aí tudo iluminado, todas as árvores de Natal, mas o Natal mesmo é grandioso, né? Foi um dia que o menino nos nasceu, né? Um filho nos deu, então é maravilhoso, que é o nosso Jesus Cristo, né? Então esse é o melhor Natal que nós podemos viver na presença de Deus, nós e nossa casa, nossa família, que não venha faltar nem coisa pequena, nem coisa grande, mas o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades, como Ele tem cuidado, né? Eu amo, porque a palavra de Deus fala, Deus, Ele cuida daqueles que são seus, né? E se nós estamos aqui hoje, se você está na tua casa, no seu serviço, no seu trabalho, né? No teu carro, porque Deus, Ele tem cuidado. Então você é muito especial diante de Deus, né? Então todos os dias nós comemoramos o quê? O amor de Deus sobre as nossas vidas. É isso aí. Isso é maravilhoso. E agora vamos para o último quadro deste programa. É verdade. Aquele de bate-pronto que o pastor Fernando inventou e ele sempre nos pega. E agora então, irmãos, nós vamos para o último quadro desse programa, para nós fecharmos aí o nosso podcast Vivendo com Propósito. E eu vou tirar aqui 2 objetos, né? Um pro pastor João, de bate-pronto, hein? É de bate-pronto. Depende do que for, ó, Fê. É de bate-pronto. Então você vai receber uma direção bíblica, espiritual, né? Baseado nesse objeto. E o pastor João, o pastor Ricardo aí vão nos direcionar, tá bom? Bora. Vamos lá, vamos começar então aqui. Eita Deus. Primeiro aqui pro pastor João. Eita! Uma lanterna, olha aí. Uma lanterna. Uma lanterna. Vamos lá, o que nós podemos falar sobre uma lanterna?
Nós sabemos que em meio às trevas, a luz do Senhor sempre vai brilhar, né? Nós nunca vamos caminhar de olhos fechados, ou nós nunca vamos nos perder, porque a palavra, ela é luz, a palavra, ela nos direciona. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu ande pelo vale da escuridão, o Senhor está comigo, o Senhor me guarda, o Senhor me livra. E essa lanterna, ela nos traz o quê? A memória, a luz de Jesus. Olha aí! Ele nos ilumina em meio às trevas, e nós vamos caminhar em vitória em nome de Jesus. Oh, meu Deus, aí, recebeu aí, irmão? Olha e nós podemos ser o quê? A luz e o sal dessa terra. Meu Deus, olha. A luz do mundo e o sal da terra. Vamos lá, vamos deixar a lanterna aqui. Depois eu tenho pro pastor aqui. Olha lá. Eita. Vamos lá. Ó, esse aqui é legal, hein? Deixa eu... Olha lá. Oh, meu Deus. Controle remoto. Vamos lá. Um controle, né? A palavra de Deus, né? Ela fala o quê? Que nós temos Jesus, né? O Filho de Deus, né? Que tem nos dado a direção. Então, e nós temos o quê? A palavra de Deus fala lá em João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós somos controlados verdadeiramente pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, né? E a palavra de Deus fala, Jesus, ele fala assim, quando ele subiu ao Pai, ele falou o quê? Não vos deixarei só, mas vos deixarei quem? O Espírito Santo de Deus, que vai fazer o quê? Nos ensinar todas as coisas. E é Ele que vai nos controlar, o nosso querer, o nosso ser. E a palavra de Deus também, né? Ela nos dá essa sabedoria, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai o quê? Tá nos conduzindo, vai estar nos ensinando, vai estar nos controlando. Olha igual esse controle aqui, né? Quando nós queremos mudar o canal aqui, nós não pegamos ali. E quando nós estamos no Espírito, o Espírito Santo de Deus que vai estar nos dando a direção. Olha aí! Oh, meu Deus! Glória a Deus! É pra aplaudir, igreja! Amém! Muito bom. E o pastor Fê? Não, meu Deus! Irmãos, o quadro aqui, ó, é com convidados, né? Com convidados. Ele coloca a gente no Vamos lá, acabou o programa. Olha, eu tô com óculos aqui na minha mão aqui, mas vamos deixar pra... Vamos deixar. Vamos deixar pra próxima. Meus irmãos, que você possa ter curtido este programa assim como nós curtimos, que você possa ter ouvido com alegria, que você possa ter sido alcançado de alguma forma pelos testemunhos, pelo tema, por tudo aquilo que nós compartilhamos aqui com você. O nosso desejo é que você possa encontrar propósito na vida a qual você tem. Às vezes você olha para aquilo que você está vivenciando e fala, poxa, eu não consigo enxergar um motivo de alegria. Mude essa ótica, porque existe um propósito determinado por Deus para que você viva o melhor dele nessa terra. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu beijo para todos vocês que estão nos assistindo, e que Deus te abençoe, a todos que nos ajudam a manter esse programa, a fazer com que este programa aconteça. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e até a próxima. Valeu demais. Também queria agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse tempo, né, de estarmos aí juntinho com você, na tua casa, no seu serviço, no teu trabalho, né, em todos os lugares. Não sei onde que você se encontra, mas eu creio num algo. Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Então ele sabe esse momento que vocês estão aqui passando conosco, escutando o testemunho, vendo que nós temos um Deus poderoso, e esse Deus não está somente para nós, né? E nós queremos compartilhar nesse propósito que Deus nos abençoou, essas portas abertas aqui na Rádio Jornal 107.1, né? E bora curtir! Deus abençoe a todos, agradecemos a oportunidade a todos, em nome de Jesus, e até a próxima. É verdade. Então, irmãos, encerrando aqui o programa, uma grande bênção. Muito obrigado pela tua audiência.
Nós queremos agradecer aí também, especialmente aí as pessoas que têm nos ajudado para que esse programa seja uma bênção, o Leandrão, enfim, toda a equipe, a Júlia, né, o Thales, o doutor Alexandre, enfim, todos aqueles que fazem desse programa, né, aquilo que nós esperamos que é que você viva com um propósito. E que o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente e poder viver de uma forma diferente. Tá bom? Deus abençoe, um abraço. Nós amamos cada um de vocês. Tchau, gente. Valeu demais. Deus abençoe. Amém.